Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 2 de maio de 2019. Mais uma vez aqui para compartilhar com vocês esse vídeo para ajudar a você que não tem um relacionamento com Deus, para você que tem um relacionamento com Deus, mas tem sentido desconforto aí no local onde você tem buscado adorar a Deus, buscado conhecer a Deus. E meu intuito sempre no vídeo não é tirar ninguém de igreja e levar para outra igreja. O meu intuito nos vídeos sempre é fazer com que a pessoa entenda que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de fato conhecer o Senhor Jesus Cristo, não por conta de problemas, não por conta de condição ou falta ou escassez de alguma coisa, mas nós precisamos do Senhor Jesus porque somos pecadores e precisamos do Senhor Jesus para ter os nossos pecados perdoados e sermos justificados para podermos ter uma vida plena com Deus. E aqui a vida plena com Deus não tem nada a ver com coisas materiais, não tem nada a ver com posição social ou posição diante das pessoas, com o que você tem, com onde você mora ou o trabalho que você tem, mas é a vida plena com Deus de saber que nós fomos justificados através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, e com ele nós temos acesso a Deus. Deixamos de ser escravos do pecado. Somos pecadores ainda, mas não somos mais escravos do pecado, e com isso nós temos a plenitude em Deus. E a plenitude em Deus é muito maior do que algo que eu possa conquistar materialmente. Tem mais a ver com a paz, com a satisfação e a alegria. Mesmo em meio ao caos, nós temos a alegria de saber que somos justificados, somos justos diante de Deus por conta da nossa fé no Cristo da cruz, no Senhor Jesus Cristo. E ali temos os nossos pecados perdoados. Eu queria compartilhar no livro de Mateus 6, no verso 33, Jesus diz o seguinte. Jesus ele está falando ali no Sermão da Montanha e ele está dando algumas diretrizes de como nós devemos nos comportar. Uma vez que a salvação é chegada até nós, ali ele fala, é chegado até vocês o reino de Deus, e ali ele começa a trazer como deveria ou como deve ser o nosso modus vivendi, ou a forma com que a gente deve viver. E eu queria pegar só um trecho onde ele fala o seguinte, Jesus falando em Mateus 6:33, mas buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só para repetir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando aqui que seria acrescentado? Se você voltar lá no verso... Se você voltar no verso 25, ele está nos exortando quanto à questão de andarmos ansiosos pelo que nós haveríamos de comer, beber, vestir, morar. E ele fala, olha, não anda ansioso com essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. E aqui ele fala, vão ser acrescentadas, aqui ele não fala qual é a proporção de que isso vai ser acrescentado, ou a quantidade, se isso vai ser abundante ou não. Mas ele fala que vai nos ser acrescentados quando nós priorizarmos o reino de Deus e buscarmos o reino de Deus. Qual que é o convite, na maioria das vezes, que
que fazemos às pessoas que estão fora deste reino, ou que não estão no reino de Deus. Aqui não foram justificados, aqui não foram perdoados os seus pecados, porque elas não confessaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador. Elas não confessaram, na verdade, elas nem têm conhecimento disso, ou se tem um conhecimento, é um conhecimento raso, né? Não é um conhecimento profundo, que faça ela refletir sobre a vida que ela tem vivido, a vida que nós vivíamos antes de conhecer a palavra de Deus e o seu santo evangelho. E Jesus aqui está falando, olha, eu sei que vocês têm muitas preocupações, eu sei que está faltando alguma coisa para vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Eu sei que vocês estão passando por enfermidades, problemas de saúde. Eu sei que tem gente que está desempregado. Eu sei que tem gente que está endividada. Eu sei que tem gente que tem uma série de problemas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Por que ele dá essa orientação para que nós buscássemos? Primeiro porque quando a gente busca por algo que não seja o reino de Deus, é muito fácil a gente se perder e deixar de priorizar o que é importante na vida espiritual do cristão, que é a comunhão com Deus. Então, quando eu começo a buscar por áreas da minha vida que não acrescentam a minha vida espiritual, então o convite que nós fazemos muitas vezes é para que, olha, vamos lá na minha igreja que Jesus vai mudar a sua história, que Jesus vai vai resolver esse problema aí que você está passando, que Jesus vai suprir essa necessidade material, que Jesus vai fazer o seu marido ou sua esposa voltar, seu filho vai sair das drogas, e assim vai. Todos esses convites que a gente já conhece. Eu sei que tudo isso é possível, que Deus pode fazer todas essas coisas. Mas o convite que nós fazemos está errado. Porque na concepção da palavra evangelizar, não é levar para as pessoas um Deus de prateleira, um Deus de supermercado, que vai resolver todos os problemas dela. Nós olhamos para a pessoa e vemos o exterior dela. Nós olhamos para a pessoa e nós vemos o problema dela. E muitas vezes até nos compadecemos com a dor dela. Mas o que a gente vê exteriormente, Deus ele conhece o coração. E quando a gente convida a pessoa pela motivação errada, o relacionamento dela com Deus vai se dar ou vai se iniciar de forma errada. Porque ela acha que Deus sempre vai estar ali para ser o resolvedor de problema, ou o resolvedor ou de trazer soluções para os problemas dela. Quando, na verdade, nós somos convidados a renunciar à vida de pecado, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. E aqui não tem uma promessa de bênçãos materiais. Pelo contrário, o chamado ao Evangelho é um chamado de renúncia. Não é um chamado de vida fácil. Não é um chamado de prosperidade. Daí já eu afirmo que toda igreja que tem como base de ensino a prosperidade, ou determinar, ou de campanhas de vitória, campanhas disso, campanhas daquilo outro, não tem base bíblica, ou não tem base nas escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, e no Novo Testamento menos ainda, porque Jesus nos exorta quanto às riquezas, para nós não buscarmos, ou não priorizarmos, ou de tomar cuidado com aquilo que pode
fazer com que nos tornemos escravos dela. Ou seja, aí já mostra que todo o ensino já não é um ensino bíblico, saudável das Escrituras. Eu tenho recebido e eu tenho visto nos comentários pessoas dizendo que eu não dei certo em nada, que eu sou fracassado e que os meus vídeos servem para tirar as pessoas do caminho de Deus. Primeiro que quem está no caminho de Deus e descobriu o Senhor Jesus não sai. Não importa o que esteja passando ou vivendo. Ela entendeu que ela é pecadora e ela não pode exigir nada de Deus. Pelo contrário, a vida dela, ou o fato dela viver e respirar, ela já é grata e tem alegria e satisfação dentro dela de saber que o que era destinado para ela de uma vida separada de Deus, pelo sacrifício de Jesus e pela fé que eu pratico, ou pela fé que eu professo no Cristo da cruz, eu sou justificado e tenho a salvação no Cristo, e ali eu tenho o reino que chega para mim, o reino de Deus. Ali eu sou salvo. Então, por si só, eu não me vejo em condição de exigir nada de Deus. Porque eu sei da minha natureza, eu sei do meu egoísmo, eu sei que eu sou, ou eu estou propenso sempre ao pecado do que às coisas espirituais. Por isso que Jesus ele nos orienta. E aqui ele nos dá o caminho de buscar primeiro o reino de Deus. E aqui eu faço uma opinião minha. Eu acho que, na verdade, o buscar em primeiro lugar não dar nenhum espaço de buscarmos as coisas deste mundo, mas de verdadeiramente priorizarmos ao reino de Deus e a gente confiar que Deus vai suprir as nossas necessidades, não em abundância, mas na medida e na quantidade exata para o nosso sustento, e Ele não vai deixar faltar. Então, quando eu convido, falando que a pessoa vai ser rica, que a pessoa vai ser próspera, que a pessoa vai ser curada, que o casamento dela vai ser resolvido e o marido vai voltar, a esposa vai voltar, o filho vai sair das drogas, por mais que Deus, o Senhor Jesus, possa fazer todas essas coisas, eu não tenho garantia de que essas coisas vão acontecer na vida dela. E eu não tenho garantia, não é porque Deus não quer fazer, é porque antes de Deus fazer, Ele olha muito a questão do coração, do nosso coração, das nossas intenções. E Ele sabe que se Ele der determinadas coisas para algumas pessoas, essas pessoas elas já não estão no reino de Deus. Elas acham que estão, porque elas frequentam igrejas e instituições, e elas acham que já estão no reino. E na realidade, ela busca por vida financeira abençoada, vida próspera, e essas coisas não se materializam na vida dela. E aqui não se materializa por duas situações. Primeiro, porque antes de Deus te dar, pela fé que você manifesta nessas instituições, Ele conhece o teu coração, Ele sabe que se Ele te der isso, por você nunca ter sido dele de verdade, você vai se perder. Ou por uma outra situação, Deus, Ele não abençoa sonhos pessoais. Vou repetir, Deus não abençoa sonhos pessoais. Deus abençoa propósitos. Quando o meu propósito, quando o seu propósito for de abençoar outras pessoas, certamente ele vai te abençoar. E aqui, você do outro lado vai falar assim, mas se eu não tenho condição de ajudar as pessoas, eu não vou conseguir ajudar. E aí entra o exercício da fé. Para você ajudar pessoas, nem sempre vai ser o material. Vai ser uma atitude, vai ser o estender a mão, vai ser o levantar uma pessoa caída, vai ser uma palavra de amor, uma palavra de misericórdia. Então, para você que tem um discurso de que quando for rico ou quando tiver condição material, você vai abençoar pessoas, mentira, você não vai abençoar pessoas. Você não vai mesmo. Porque o exercício da fé eu faço, primeiro,
Eu não tenho, eu não peço a Deus para Ele me dar para eu fazer, eu faço primeiro. Então, no pouco que eu tenho, eu divido com meu irmão, eu divido com meu amigo, eu vou dividir e Deus olha essa intenção, a intenção do meu coração. E Ele olha para mim e fala, poxa, se o Leandro, na limitação dele, no pouco que ele tem, ele está dividindo com o irmão, eu posso contar com o Leandro, eu posso abençoar o Leandro. Mas, se o Leandro, no pouco que ele tem, ele vê o irmão dele em dificuldade, e ele não ajuda, como que eu vou abençoar mais o Leandro, se no pouco que ele tem, ele não divide com ninguém, ele não ajuda ninguém? Então você já vê que o ensino da maioria dessas instituições que pregam a maldita teologia da prosperidade, ela não está de acordo, ou ela não está em conformidade com as Escrituras. Esse é o grande problema. Então, para você que diz que eu sou fracassado, sou não, eu sou a pessoa mais feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho um tesouro dentro de mim. E a minha felicidade independe do que eu tenho, da onde eu moro ou da onde eu estou. Eu tenho um casamento abençoado, eu amo a minha esposa e sou amado. Estamos agora esperando um bebê, mais 3 meses aí a nossa família vai aumentar. E eu sou feliz, eu sou realizado. Agora você acha que vai glorificar Jesus quando você tiver com a sua empresa, com o seu carrão, com a sua casa grande. E não são essas coisas que glorificam a Deus, não são essas coisas que agradam a Deus. Mas o que agrada a Deus é quando você, mesmo tendo pouco, você reparte com o irmão, porque você sabe que essa promessa aqui, que ele prometeu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, você tem plena certeza que mesmo que chegue pouco, ele jamais vai deixar faltar. Então o meu convite às pessoas a irem à igreja nunca deve ser para resolver problemas, mas sim deve ser um chamado para elas conhecerem o amor de Deus, o amor, a graça e a sua justiça. As pessoas, o evangelho ou a evangelização é levar as boas novas e não levar as pessoas um cardápio para elas chegarem na igreja e barganharem com Deus, ainda vivendo uma vida de pecado, uma vida egoísta, mesquinha, onde elas só pensam nelas. Quando eu for falar ou quando eu for evangelizar e levar a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação para as pessoas lá fora, eu tenho que levar as boas novas. E quando eu levo as boas novas, eu levo o sacrifício de Jesus naquela cruz. Primeiro, ela precisa tomar ciência de que todos pecaram. Lá em Romanos fala, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, conscientizar ela do pecado dela. E não levar ela para um supermercado que, se ela realizar ou fazer o que ela está sendo orientada e ensinada, a colocar uma oferta, um sacrifício, a vida dela vai se resolver. Não vai. Base bíblica para isso nós não temos, ou eles não têm. Hoje eu rejeito qualquer mensagem que coloca o homem no centro da mensagem. Eu rejeito qualquer mensagem do determinar, de colocar Deus na parede. Primeiro, nós não temos condição de colocar Deus na parede, porque somos miseráveis pecadores. Eu não vivo mais no pecado, mas sou pecador. E eu busco sempre cultuar a Deus hoje com a minha vida, e independente do que Ele me dê, eu tenho a alegria da salvação, porque eu era perdido e hoje eu fui encontrado. Então, para você que está esperando ser rico para poder glorificar a Deus, eu te falo, glorifique a Deus na sua miséria e deixa o Espírito Santo te conduzir
a esses pastos verdejantes, a esse reino tão glorioso e tão maravilhoso que o Senhor Jesus preparou para nós e está preparando para nós. Até o próximo vídeo, e eu vou tentar no próximo vídeo falar sobre o culto a Deus. E aí você vai perceber que a gente tem feito muita coisa, menos cultuar a Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até uma próxima.